Boa noite. Golpe certeiro das autoridades indonésias na resistência timorense foi o conseguido hoje com a prisão de Xanana Gusmão, em Dili. O 24 Horas tem a primeira reação do governo indonésio pela voz de Ali Alatas, o ministro dos Negócios Estrangeiros, que esta noite está em Dakar, juntamente com o general Suharto. Na opinião de Alatas, mais tarde ou mais cedo isto tinha que acontecer. Well, it was bound to happen one day, because, as you know, he has been sought for a long time as an element that has been disturbing the peace there. So it was bound to happen one day, and it's happened now. Sobre a influência da prisão de Xanana Gusmão nas próximas conversações de Nova Iorque entre Portugal e Indonésia, Ali Alatas foi lacónico. Listen, I would rather not comment on it now. As primeiras declarações do governo indonésio pela voz de Ali Alatas, um som cedido pelo CMR, Correio da Manhã Rádio. Eram 6 horas da manhã quando Xanana foi preso. O líder timorense dormia quando um comando da polícia indonésia irrompeu casa adentro e o levou para aquilo que um comunicado oficial classifica de intenso interrogatório. Ainda a decorrer, ao que se sabe. José Alexandre Gusmão, ex-seminarista, operário da construção civil, passou os últimos 16 anos a comandar a guerrilha da resistência Mauber contra o invasor que, desde 1976, impôs a lei das armas em terras de Timor-Leste. Xanana Gusmão foi capturado 17 longos anos depois da Indonésia ter invadido Timor. Eram umas 6 da manhã, em Lahan. Um lacónico comunicado das Forças Armadas Indonésias era divulgado escassas horas depois, em Jakarta. Xanana Gusmão, chefe do terrorismo em Timor Oriental e cérebro do incidente de 12 de novembro de 1991, foi capturado esta manhã, cerca das 6 horas de Timor, pelo Comando Operacional de Timor Oriental. Segundo o comunicado emitido pelo Centro de Informação das Forças Armadas da República da Indonésia, a captura de Xanana Gusmão foi levada a efeito pelo Comando Operacional de Timor Oriental com a cooperação da população local. Entretanto, está a ser submetido a interrogatórios pelas autoridades locais competentes e o seu caso será resolvido com base nas normas legais em vigor. O símbolo de uma luta, a arma do combate independentista caiu. Houve participação dos timorenses, houve traição ou sorte dos indonésios. As idas de Xanana a Dili, se não eram públicas e notórias, eram uma realidade, apesar dos desmentidos sorridentes do guerrilheiro. Por que não o prenderam ainda assim, quando são públicos e notórios os seus passeios a Dili? Talvez seja aí precisamente a questão. O problema de eu nunca me ter dado ao luxo de fazer passeios a Dili, né? Uma coisa é certa, um capitão e 30 boinas vermelhas invadiram a casa onde dormia, na zona ocidental de Dili. Xanana estava fardado e apresentava palidez. A informação é dos militares indonésios. Foi detido e interrogado. A forma oficial é mais prosaica, intenso, interrogatório. Xanana Gusmão é acusado de ter provocado os acontecimentos de novembro do ano passado e de dirigir um grupo de bandidos armados, o GPK, segundo o acrónimo oficial, em base Indonésia. Xanana vai juntar-se às dezenas e mais dezenas de militantes independentistas presos em Timor e na Indonésia. É o fim de um guerrilheiro ou o princípio de mais uma lenda. Não é o mito que alguns ajudaram a construir e muito menos a figura lendária na boca de outros. A prisão de Xanana Gusmão não significa de modo algum o fim da resistência em Timor-Leste. A hierarquia da guerrilha está pronta a responder a este golpe violento na luta pela autodeterminação e pelos direitos fundamentais do povo Mauber. Quem diz tudo isto é Ramos Horta, o representante de Xanana, em entrevista dada já esta noite à RTP. Primeiro, é preciso notar que a resistência em Timor é conduzida por um conselho, representada por um conselho, que é o Conselho Nacional da Resistência Mauber, que é um órgão superpartidário, multipartidário, em que estão diversas forças, dezenas e dezenas de jovens e quadros. Por outro lado, há, na estrutura interna do Conselho Nacional, existe uma hierarquia. E essa hierarquia, em segundo lugar, está o Mahuno, que está no interior. Portanto, ele assume automaticamente por chefia neste momento? Sim, ele assume automaticamente, interinamente, porque sendo dirigente da Fretilin, ele é o número 1 da hierarquia da Fretilin,
vai ter que assumir apenas interinamente até que consensualmente se encontre um líder nacional não partidário. Mas neste momento há uma liderança nas montanhas que prossegue dentro das estruturas do Conselho Nacional. Reação de Ramos Horta a fazer antever o que vai ser o futuro da resistência em Malber. Outras reações vieram da Assembleia da República e do Presidente Mário Soares. O Parlamento foi unânime na exigência da libertação de Xanana e Soares prometeu telefonar a quem possa ter a influência necessária para ajudar. Xanana Gusmão está preso, o que é preciso fazer? Bem, uma grande campanha internacional para o libertar e para lhe salvar a vida, se for o caso disso, e para que ele seja bem tratado em condições humanas, como deve ser. Nesse sentido, já telefonei ao secretário-geral da ONU, chamar a atenção para o caso dele e vou fazer outras diligências de natureza internacional. Falar, por exemplo, ao Presidente Mitterrand, visto que o ditador Suharto está hoje a visitar a França. Na Assembleia da República, os deputados tomaram também posição e aprovaram um voto redigido por Barbosa de Melo. Apela para o povo e para o governo da Indonésia no sentido de respeitarem na pessoa de Xanana Gusmão os direitos do homem reconhecidos e aceitos pela consciência universal dos povos, expressa na Declaração Universal aprovada na ONU em 10 de dezembro de 1948. O texto do Presidente da Assembleia da República pede também uma maior pressão da comunidade internacional sobre a Indonésia, o que suscitou um comentário do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros. Devia ser redigido de outra forma para não colocar o Governo e particularmente o Ministro dos Negócios Estrangeiros numa posição delicada daqui por algumas semanas. Uma recomendação que Barbosa de Melo prometeu ter em linha de conta quando fizer a redação final do texto, juntamente com os líderes parlamentares. Também o Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, reagiu já numa nota em que apela à comunidade internacional para que faça todos os possíveis para libertar Xanana Gusmão. O comunicado oficial destaca ainda o papel do líder timorense numa luta contra, citamos, a brutal ocupação operada pela Indonésia e reafirma a determinação de Portugal em prosseguir a sua ação em defesa dos direitos e liberdades do povo de Timor-Leste. Ao lado das instituições, marcam presença os participantes numa vigília que está a decorrer neste momento no Marquês de Pombal, aqui em Lisboa. São velas e intenções por Timor e por Xanana. Imagens escolhidas esta noite, aqui em Lisboa, no Rossio.